Olá, boa noite, bem-vindo. Sérgio. Oi, Janaína, que bom te ver por aqui. Bem-vinda. Tudo bom, Jana? Dá uns minutinhos aqui só pra gente esperar a turminha chegar. A gente vai bater um papo hoje sobre o expressivo. Oi, Zilda, boa noite. É o nosso último bate-papo sobre os comportamentos predominantes, né? Ei, Úrsula, tudo bem? Como é que tá a turma aí? Tudo jóia? Que bom. Ah, Janaína, que legal. Fico feliz, querida. É uma horinha por semana para a gente compartilhar o que a gente faz há tantos anos, né? Não custa nada a gente dividir um pouquinho do conhecimento e a gente vai estudando para isso, né? Para compartilhar também. Se o estudo não for para ajudar outras pessoas, não vale nem a pena, né? Oi, Zilda. Que bom ter vocês aqui. Oi, Bruna. Como vai você? Tudo bom? Que legal. Pois é, Janaína, foi lindo. Oi, Sol. Foi lindo, né, Janaína? Nossos encontros lá na Confrario foi um tempo muito bom, né? Graças a Deus. Amizades boas para a vida toda. Foi muito bom. Eu tenho contato com a turma até hoje. Inclusive, Janaína, a gente tem um grupo no Zap, Confrario pelo Zap. Se você quiser participar, depois você me manda o seu número para eu colocar você lá. Tem aquela turma antiga, a Patrícia Cáceres, a Neise, a Sueli Matos, a Carla Coelho. Tem uma turma legal lá que você conheceu na época que a gente se reunia uma vez por mês. Beijo, Mary, saudade. Mary, você precisa vir no meu Brota na Quinta falar da sua revenda aí de lingerie, Mary. Toma coragem, pelo amor de Deus, tô te esperando. Quinta-feira tem, hein? Quinta-feira tô aí, com Brota na Quinta. Bruna, também sinto saudade dos encontros, Bruna. Parece não, mas já tem 4 anos que eu saí da Veiga, viu? Passa rápido demais da conta. Legal, gente. Que bom, que turma boa. Eu sempre falo para quem entra aqui comigo que eu estou fazendo esse trabalho com muito prazer, né? Com muita satisfação. É, eu sempre pensei em alguma época da minha vida ter algum recurso para abrir, sei lá, um instituto, alguma coisa que a gente pudesse fazer as coisas de forma gratuita para as pessoas que não têm condições ou não têm ou nunca tiveram recursos de participar de uma grande organização. Então vocês imaginem, isso para mim era um negócio extremamente distante, previsão nos próximos 10 anos, porque você tem que movimentar muita coisa e ter muita gente engajada no mesmo propósito que você, né? E, enfim, era uma coisa muito distante. Aí veio essa pandemia, nos primeiros 40 dias eu fiquei estática, fiquei perplexa, fiquei achando que calma, vai passar, vai passar, vai passar, e depois dos primeiros 40 dias eu comecei a me movimentar, porque já não aguentava querer contato com a minha turma, e aí os projetos nasceram de uma forma muito espontânea, assim, nesse sentido, né? Espontânea no sentido de por conta do incômodo, eles brotaram, né? Mas foi meio que na pressão também. Beijo, Ana! Beijo, Ana Paula! E aí a gente tem feito, eu não sei quantos de vocês de repente foram lá dar uma olhadinha no IGTV, mas todas as lives, desde a primeira, que foi no dia 9, todas elas estão gravadas lá, né? Todas estão lá gravadinhas e
vários assuntos que a gente já conversou, né? Vários assuntos que a gente já colocou lá e eu espero colocar outros. Eu ainda não, ainda tem alguns assuntos para a gente conversar. E eu sempre digo que por conta desse desejo e essa possibilidade de deixar gravado o que a gente fala, o que a gente troca com as pessoas, eu fico torcendo para vir bastante gente, para a gente poder trocar, para ouvir, né? Mas nem sempre isso acontece, então é super natural. E a gente sabe. Oi, Grace, que prazer você aqui de novo, que delícia. Minha partner de trabalho. Mas eu fico muito feliz de saber que isso vai ficar gravadinho lá, e independente de quantas pessoas passam por aqui na hora, ao vivo, nem sempre as pessoas conseguem, mas ficar gravado e deixar de alguma forma disponível para as pessoas terem conhecimento depois é muito bom, né? Aline, passei na sua live hoje também, muito legal o seu sofá, viu? Adorei a ideia, muito bacana, parabéns. Dar voz para os nossos amigos, compartilhar com os nossos amigos, né? Nos movimentar, nos mexer, isso é muito bom. E aí, gente, a gente tem falado sobre esses assuntos que rolam normalmente. Ah, é com prazer, cara. Eu estava preparando uma aula, depois eu fui assistir outra, mas eu vejo a minha turma online, eu dou uma passadinha, dou uma força, pelo menos isso, né? Para a gente poder se ajudar. Então, a gente tem falado sobre alguns assuntos aqui que são do nosso dia a dia, quando a gente está dentro de uma organização, e eu expliquei na última live de terça-feira, a gente tem todo um planejamento, a gente tem todo um projeto, né? A gente senta com os diretores, com os gerentes da organização, e a gente fica conhecendo quais são as habilidades que eles acham que as pessoas ainda não têm, quais são as necessidades que eles acham que as pessoas têm para que a gente consiga desenvolver através de alguma coisa, que pode ser um treinamento, pode ser uma palestra, pode ser um workshop, pode ser algum movimento que a área de treinamento e desenvolvimento da empresa possa fazer com aquelas pessoas. E assim, muita gente que eu conheço, inclusive amigos meus com formação em suas áreas de estudo, né, médicos, dentistas, advogados, contadores, são pessoas que terminaram a faculdade, foram abrir seus negócios, foram empreender, né? E muitos não tiveram essa oportunidade de passar por uma organização, por passar por um plano de treinamento, né? Não sabe como é que a coisa rola dentro de uma empresa com a área de recursos humanos. Então esse projeto veio muito para isso, compartilhar alguns assuntos que são extremamente básicos, ou seja, assuntos que a gente faz em qualquer empresa. Mesmo que a gente defina que a empresa X tenha competência Y e precise de tais assuntos, esses que eu tenho trazido para vocês são assuntos base, né? São aqueles basais que a gente diz que precisam ter em todos os nossos planos de treinamento, né? Plano anual de treinamento. Então é isso que a gente está compartilhando. E eu prometi compartilhar com vocês uma base, bem base, dos comportamentos que predominam no nosso dia a dia, na nossa forma de lidar com as pessoas. Então a gente já falou do analítico, que é aquela pessoa mais concentrada, um pouquinho mais séria, menos festiva, mas que é uma pessoa que conhece muito bem do assunto que ela fala, estuda bastante, é muito ligada a detalhes, é aquela pessoa que está sempre fazendo a pergunta que outros não fazem, porque ele se concentra naquilo. Então, assim, passamos pelo analítico, falamos sobre ele, né? Como é que ele lida com a vida, como é que ele precisa de um time maior para ler, para pesquisar. Falamos do apoiador, que é uma pessoa de grupo, uma pessoa harmônica, uma pessoa que trabalha para a equipe, uma pessoa que tem o serviço fluindo na pele, então uma pessoa que muitas vezes deixa de fazer o seu trabalho para atender outras pessoas, então precisa de ter uma determinação maior em relação às suas tarefas. Falamos do controlador, que foi nosso último terça-feira passada, que é uma pessoa altamente competitiva, uma pessoa que tem decisão fácil, rápida, facilidade para se colocar diante das situações. Falamos de como é complicado às vezes lidar com o controlador, porque ele é muito direto, muito incisivo. Então hoje falta falar do comportamento expressivo, né? Que vai me custar aqui um suadorzinho, porque hoje é dia de falar do meu comportamento predominante, né? E aí eu tenho que sentar ripa em mim mesma, né? Porque afinal de contas eu preciso contar para as pessoas quais são os pontos positivos
e os pontos a serem melhorados. Lembrem que eu não falo nunca que tem que ser mudar. Pois é, Grace, eu sempre falo isso, não é que vai ser mudado, a gente pode moldar, é diferente. Mudar não, mas moldar sim. A gente pode educar, a gente pode dar uma enxugada em algumas coisas que atrapalham muito a nós mesmos, né? Até pelo nosso próprio bem. A gente precisa enxugar algumas coisas, porque todos os 4 comportamentos, eles têm aquelas coisas super bacanas que as pessoas levantam para aplaudir, e tem as outras coisas que, né, não são tão assim. E isso é legal porque a gente, quando vê o nosso não tão assim, a gente lembra que a gente precisa se flexibilizar para os outros, que também nas suas formas de lidar com a vida tem algumas coisas que a gente não curte. Isso é do ser humano, isso é natural. Então, Luana disse que viu um pouquinho de cada perfil, que legal. Sil Estrela, boa noite. Bruna Sacramento, boa noite. Que legal vocês aqui, muito obrigada. E vamos, com quem ficar, com quem puder ficar, vamos indo, né? Coloca alguma pergunta aí, gente. Se você, conforme eu vou falando, se vocês quiserem perguntar, pode perguntar. Eu sempre prometi uma live interativa, mas eu falo e as pessoas às vezes não fazem perguntas, então eu vou ficando aqui. Quando fazem, eu paro para dar uma olhadinha aqui para a gente poder conversar. Então vamos lá. Eu sempre lembro no início, né, que não há comportamentos bons ou ruins, não há um comportamento melhor que o outro, não há aquele comportamento, ai que pena que eu sou assim, ai que pena que o meu é esse, não existe isso. Todos nós temos pontos fortes e algumas limitações. Deixa eu ver aqui que a Luana escreveu, eu me vi um pouco em cada perfil, eu li errado, né? Eu me vi um pouco em cada perfil, é super normal. Nós temos os 4, tá? Nós temos os 4. Essa reflexão sobre os 4 é só pra gente perceber qual é aquele que predomina na gente, tá? Quando a gente faz um trabalho mais próximo, um trabalho de consultoria, por exemplo, a gente faz um exercício, a gente responde algumas questões, o consultor faz perguntas para as pessoas, a gente delimita de uma forma mais enxuta o comportamento predominante e a gente começa a trabalhar com aquela pessoa em cima desse comportamento para que ela possa saber como usar esse comportamento a seu favor e a favor das relações sociais que ela tem. No nosso caso aqui não é isso, porque eu não tenho como fazer isso de forma minuciosa com cada uma das pessoas que aparece por aqui para fazer, né, para ouvir o nosso bate-papo, mas a gente consegue fazer isso de uma forma mais apurada, consegue orientar de uma forma mais apurada, fazendo esse trabalho individual. Então, eu coloquei que a gente não tem isso, tem aquelas limitações que a gente precisa conhecer, até para a gente saber o que fazer com elas. Então, todos os comportamentos podem ser mais ou menos eficazes, dependendo do que a gente faz e de como a gente faz, tá? E nós somos essa combinação dos 4, por isso que a Luana disse que se viu um pouco em cada perfil. O lance aqui é a gente descobrir em qual eu me vi mais, né? Eu, como trabalho com isso há muitos anos, eu sou expressiva, nunca saí dessa posição, o que acontece é que diminui um pouco a intensidade, né? Principalmente com a idade chegando, a intensidade diminui um pouco, né? O expressivo é muito impulsivo, vou falar dele para vocês agora. Então a idade faz com que a gente também amadureça. E amadurecendo a gente costuma ficar um pouquinho mais educado com algumas coisas, né? Isso é bom. Pelo menos isso, né, gente? Não pode ser só a idade e crescer para os lados, né? A mente tem que expandir também. Então a gente precisa ter esse cuidado, lembrar dessas coisas, lembrar que a personalidade é um conjunto, né? É composta por um conjunto de características de uma pessoa que explica quais são os padrões consistentes que a gente tem de sentimentos, de pensamentos e de comportamentos. Então, o comportamento é uma parte desse todo, é uma forma da gente colocar para fora, exteriorizar a nossa personalidade. E a gente conhecer isso é importante para que a gente, na hora do pega para capar, na hora que a gente está sentindo que está sendo testado o nosso comportamento, a gente lembrar de qual seria a posição melhor, qual seria a melhor forma da gente lidar com aquilo ali, né? E o expressivo também tem as suas dificuldades, né? Eu fiz um curso esse final de semana
Neurociência aplicada ao ambiente organizacional, com a professora Carla Tiepo, uma das nossas melhores neurocientistas aqui no Brasil, ela, a professora Suzana Herculano. E quem me acompanha um pouquinho aí nas minhas falas sabe que eu sou muito apaixonada por neurociência. Então, eu sábado todo, de 9 às 6, eu estava estudando, domingo, de 9 até 1h30. Eu estava aqui na frente desse computador, porque o saber não ocupa lugar, eu gosto e gosto de trazer coisas novas. Então a professora Carla estava trazendo para a gente, dizendo que hoje em dia o comportamento humano ele é um dos assuntos mais estudados pela neurociência contemporânea. E por que ele é tão estudado assim? Porque o tema é muito importante e como nós encontramos múltiplas interpretações sobre ele, a discussão nesse campo se torna muito interessante e muito atraente para todas as pessoas. É comum que o comportamento seja a porta de entrada para que o indivíduo possa ser analisado. Então, é pelo comportamento que a gente começa a fazer isso. Mas é legal a gente saber o seguinte: quando você passar por um momento desse, alguém te oferecer uma análise comportamental, você tem que checar se aquela pessoa só tem questionários para você responder ou se aquela pessoa faz uma análise maior do seu comportamento e do seu entorno, do seu ambiente. E se essa pessoa tem competência para linkar o que você faz com as pessoas com quem você lida e com os comportamentos que você apresenta. Então, ela estava colocando que todo cuidado é pouco, principalmente com questionários autorrespondentes. Aqui a gente faz uma coisa bem leve, que eu falei desde o início que era uma coisa bem leve, né, de domínio público, são perguntas que a gente pode fazer para qualquer pessoa, mas os questionários autorrespondentes, principalmente os que as empresas pagam para que as pessoas respondam, é importante que a gente saiba que alguém que vai ler aquilo ali seja gabaritado para fazer aquela leitura, para fazer aquela análise e para dar a vocês o retorno necessário para que vocês entendam a análise do perfil de vocês, tá? Então eu queria dar esse destaque porque é uma coisa que a gente sabe e às vezes a gente esquece de falar, mas é importante, ok? Muito bem, então deixa eu ver essa turma aqui. Lili tá comigo aqui, que beleza. Eliane, Úrsula, Grace, Luana, Zilda e Sol. Joia. Algumas pessoas entram, dão um oizinho e saem, é normal, mas vamos nós. Quem conseguir ficar aqui... Oi, Kátia. Kátia Nascimento, bem-vinda. Quem conseguir ficar, né? Se não achar legal, vai ficando aí com a gente vai gostando, tá? Então, bom, hoje é o nosso último comportamento analisado, que é o comportamento das pessoas expressivas. Quem são essas pessoas? São pessoas orientadas à comunicação, são pessoas alegres, sorridentes e pessoas otimistas, né? Então, assim, o expressivo, ele é uma pessoa... Vai ficar, Luana, que bom, adoro a sua companhia. O expressivo é uma pessoa que tem facilidade de demonstrar as suas emoções. O expressivo é uma pessoa que tem facilidade de se comunicar. O expressivo é uma pessoa que tem uma habilidade enorme com outras pessoas e tem uma facilidade... Sol falou, tô fincada aqui. Tem uma facilidade muito grande de ler o ambiente e de atrair as pessoas para sua fala, para sua forma de falar, de agir. Ele é uma pessoa persuasiva naturalmente, tá? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta de coisas com muitos detalhes, não tem paciência com coisa com muitos detalhes, pode ser que você seja um expressivo e bem marcado. Os expressivos não gostam muito de processos, coisas com muitas minúcias, aquelas coisas que tem etapa 1, 2, 3, 4, 9, 10 e você já na segunda já queria ter resolvido. Isso é muito a cara do expressivo também. Ele se relaciona com todo tipo de pessoa, não tem tempo ruim para ele. Tem algumas coisas assim, complicadas, porque como o expressivo normalmente tem uma facilidade de contato com o outro muito grande, ele tem uma facilidade também de percepção nesse contato, de sentir a pessoa normalmente, geralmente. Lembrem-se disso, tá, gente? Tudo que eu falar aqui tem um normalmente na frente, tem um geralmente na frente, que é aquela coisa, a maioria é assim, a maioria dos expressivos se comporta assim. Mas dentro disso aqui tem muitas outras coisas. Em cada quadrante que a gente trabalha, tem outros 4 quadrantes para a gente analisar, né? Acho que eu comentei semana passada
com vocês que, por exemplo, a minha filha é expressiva como eu, mas eu sou uma expressiva de intuição e a minha filha é uma expressiva de julgamento. Então nós divergimos em algumas colocações, especialmente na forma de falar as coisas. Minha filha tem um jeito de falar que é próprio do comportamento dela, que ela precisa moldar a vida toda. Eu tenho um jeito de falar que é próprio do meu comportamento, que também preciso, de alguma forma, ajustar em determinadas situações. Então, para cada analítico, eu tenho 4 perfis. Para cada apoiador, eu tenho 4 perfis. Para cada controlador, eu tenho 4 perfis. E para cada expressivo também. Né? Tem a intuição, tem o julgamento, tem a sensação e tem o sentimento. Então, cada um desses expressivos tem uma forma de lidar. Tem um pacote grande, um pacote maior que nos caracteriza, que é essa coisa voltada para o relacionamento, otimismo, empolgação, entusiasta. Isso nos caracteriza de uma forma geral. Mas a maneira como nós lidamos com o dia a dia, com as coisas que aparecem no dia a dia, vai ficar muito atrelada a qual tipo de expressivo eu sou. Então, hoje aqui a gente está falando de um expressivo de uma forma geral, tá? Então, se relaciona com todos os tipos de pessoas, procura ser popular, criar entusiasmo nos grupos que ele está participando. Quando ele quer tomar uma decisão, ele toma como base o instinto, aquilo que ele está sentindo. Ele usa mais seus instintos do que os fatos. Normalmente até teima, porque dependendo de como ele esteja sentindo esse instinto, se alguém chegar e quiser mudar a opinião dele em relação a fatos, ele vai dizer assim, não, mas eu não estou sentindo dessa maneira. E essa coisa do sentido expressivo muitas vezes dá certo, assim, de cada 10, 9. Pelo menos comigo, né? Mas é uma característica, é uma conexão muito forte que a gente acaba criando com as pessoas e especialmente quando a gente convive muito, isso fica ainda de uma maneira mais forte. Não é uma pessoa de detalhes, não é uma pessoa de muito controle, não, é uma pessoa de produção, é uma pessoa que gosta de fazer, de desenvolver e especialmente é uma pessoa que gosta de criar. Quando você tem um expressivo na sua equipe de trabalho, na sua família, quando você tem um expressivo no seu grupo de estudo, na universidade, em qualquer lugar, quando você tem expressivo, essa é aquela pessoa que vai criar determinadas situações, é aquela pessoa que vai criar evento, criar novidades, ter ideias para as coisas. Se a pessoa, quando expressivo, ele está muito dentro do que ele está fazendo, quando ele está de corpo e de alma no que ele está fazendo, ele é altamente criativo, ele é altamente inspirador, ele é altamente entusiasta, é aquela pessoa que as outras querem ter na equipe, que é para dar aquele gás. O expressivo é essa pessoa. Ele procura atividades diversas para poder conhecer novas, fazer amizades. Ele tem muita habilidade para expor as suas ideias e persuadir as pessoas. E porque eles lidam muito bem com pessoas, eles conseguem trabalhar também muito bem em equipe. E normalmente precisam de apoio justamente dos outros comportamentos que tem características que ele não domina. Por exemplo, o oposto do expressivo, o oposto do expressivo é o analítico. O analítico é uma pessoa de detalhe, o analítico é uma pessoa do controle, o analítico é uma pessoa do procedimento e o expressivo ele não é essa pessoa. Então o ideal é que toda vez que o expressivo esteja em algum lugar para resolver algum problema, para fazer uma tarefa, para resolver um trabalho, organizar alguma coisa, ele é furacão. Ele chega e vai resolvendo, vai fazendo, mas ele precisa, o ideal seria ele ter um analítico do lado dele, porque é o analítico que vai ver o detalhe que ele não vai ver, é o analítico que vai dar um toque naquilo que ele deixou passar batido porque achou que não era importante. O analítico é o complemento do expressivo, justamente por isso que ele é o oposto, né? Tudo que o analítico vislumbra de interessante, de altamente importante, normalmente nós expressivos achamos um desgaste, uma perda de tempo. Então, assim, é bom que a gente reconheça nas outras pessoas o complemento daquilo que a gente não tem. Normalmente, eles são espontâneos, bem extrovertidos.
e buscam sempre se expressar. Não tem essa com o expressivo de você esperar que ele se cale, que ele fique tranquilo, que ele deixe para amanhã. Quer matar um expressivo de raiva, de pânico, é pedir para o expressivo deixar para amanhã. Fica um negócio aqui na garganta, fica um mal-estar aqui tão grande. Dependendo da situação, a gente deixa para o dia seguinte, mas a preferência é resolver no mesmo dia. A gente sofre muito quando a gente não pode falar, a gente fica agoniado quando a gente não tem como resolver uma questão, uma situação. A gente precisa aprender que o outro, com quem a gente teve algum tipo de impasse, pode não querer conversar sobre aquilo naquele momento ou naquele dia. Sei lá, um trabalho, você se aborreceu com alguém de manhã, ficou uma coisa meio chata, meio esquisita, e você tem até tipo 6 horas da tarde terminar o expediente para conversar com aquela pessoa, mas aquela pessoa não te procura, nem você a ela, enfim, não vão conversar. Se a outra pessoa for analítica, ela vai de boa para casa tranquilona. Se ela for expressiva, ela vai estar tão agoniada quanto você para resolver o mais rápido possível a situação. Porque o expressivo tem essa coisa pelo amor de Deus, me deixa falar. Não tem essa coisa de guardar. Sol, eu acho que você é apoiadora. Eu acho que o perfil que mais encaixou em você foi o de apoiador. Então, assim, a gente passa mal se não puder falar, né? E assim, a noite é uma porcaria, tipo, a gente dorme mal, a gente não vê a hora para chegar outro dia, a gente quer resolver aquela questão. Então, falar para o expressivo é uma coisa imprescindível, um negócio que para ele controlar, ele precisa ter moderação mesmo, ele precisa pensar nisso para ele poder se tocar de, olha, não é do seu jeito, não é do jeito que você quer, tem que respeitar o tempo do outro. Que mais? Ele tem uma facilidade muito grande em aceitar as pessoas como elas são, e ele se preocupa em fazer com que as pessoas se sintam à vontade com ele. Então, assim, as pessoas expressivas, elas têm essa facilidade de fazer com que as outras pessoas se sintam à vontade com ela. E por que isso acontece? Aí eu posso dar um exemplo bem, bem tranquilo. Quando a gente o expressivo precisa de terapia, eu concordo, Grace. Concordo com você. Mas assim, por exemplo, eu dou aula há muitos anos, né, para adultos. E logo no primeiro dia de aula, meus alunos são na faixa de 25 para cima, né, de 25 anos para cima, são alunos de pós-graduação. Então, no primeiro dia eu sinto aquela trava geralzona, né? Tipo assim, entrou o professor, nunca vi na minha vida, como é que vai ser? Aí vem aquelas perguntas próprias da atenção. Professora, como é que a senhora faz a avaliação? A senhora dá prova? Tem trabalho? Então, começa aquela questão, tipo assim, eu quero saber como é esse professor, quem é esse professor. E aí eu gosto de dizer para eles que eu não gosto de prova, porque realmente eu não gosto de prova, não acho que prova valide nenhum tipo de conhecimento, porque está muito ligado à questão emocional também. Eu gosto que o aluno mostre para mim que ele está interessado, que ele não está ali para pegar um papel, que ele está interessado em aprender. Eu gosto de alunos que se envolvem, participam, isso para mim é mais importante. E sempre digo para eles, professor, quando eles falam, vou precisar faltar para tal lugar, de tal dia, né? Não vou estar aqui, não tenho como vir. E como é que vai ser? Tem que fazer algum trabalho? Calma. Quantas vezes você vai faltar? A gente tem 6 aulas. O procedimento é que você não pode faltar mais que a metade. Não, só vou faltar uma, então calma. Porque assim, quem tem ali custeando ou sendo custeado pela sua empresa no curso que está fazendo, é aquela pessoa, é ela que tem que ter aquele interesse em fazer, né? Ela precisa gostar daquilo. Então eu sempre digo isso para eles, olha só, eu estou nessa posição aqui porque eu tenho experiência nessa área que vocês ainda não têm. Não é porque eu sou melhor que vocês. Eu tenho experiência nessa área. O segundo motivo é porque eu já passei dessa fase que vocês estão. Então, assim, também fui uma pós-graduanda. Já passei por essa fase. Trabalho nisso que eu vou falar para vocês. Então, por isso eu estou aqui. E é só por isso. Não, vocês não estão aqui com uma pessoa que sabe tudo, que é super poderoso e que é o cara ou a cara superior a vocês e nada.
Tanto que assim, eu dependo muito de vocês para fazer a minha aula. Se vocês não participarem, ficarem de cabeça baixa o tempo todo, vai ser trabalhoso para mim, porque eu vou ter que ficar só clicando em slide, explicando. Isso é trabalhoso. O gostoso é a gente trocar. E aí, quando eu faço isso, no primeiro momento da aula, nas primeiras 20, meia hora, né, de aula, eu faço com que essas pessoas se sintam à vontade comigo. E isso me facilita muito, porque eu sou de relacionamento. Então, quando a professora foi legal, deixou a gente à vontade. Sim, é normal e é natural e é espontâneo e é de coração. Mas é muito por causa do próprio expressivo, entendeu? É muito por causa do próprio expressivo. O expressivo não gosta de ambiente formal. O expressivo não gosta. Eu sempre digo que se eu fosse homem, se eu trabalhasse numa empresa que tivesse que andar de terno e gravata, ia ser o inferno para mim. Eu não gosto. Eu gosto da minha camisetinha, eu gosto do meu jeans, eu gosto do meu macacão, sabe? Eu gosto do meu vestidinho solto. O expressivo normalmente é uma pessoa que preza por esse conforto, por esse prazer, por essa coisa de estar mais próxima, né? Então, assim, quando eu chego em sala que eu faço isso, os meus alunos ficam mais à vontade comigo, e eles ficando à vontade comigo, eu fico melhor para dar aula. Então o expressivo faz esse tipo de coisa porque para ele também é muito importante. Igual eu falei com vocês que o apoiador, ele não fica bem no ambiente hostil, de briga, essas coisas. Eu comentei isso com vocês quando a gente falou do apoiador. É natural do apoiador fazer isso, é natural do apoiador se colocar dessa maneira, tentar ajudar de qualquer forma, mas ele faz isso muito por ele também. Porque se aquele ambiente ficar hostil, ficar um ambiente de briga, um ambiente de aborrecimento, de um que não fala com o outro que não fala com um, aquilo é ruim para ele. Então ele faz por ele também. E o expressivo é a mesma coisa. Essa facilidade que ele tem de deixar que as pessoas fiquem à vontade com ele é muito por ele também. Ele precisa dessa liberdade, dessa coisa de estar se sentindo bem com o grupo. Mandar um beijo para minha amiga Luciana Bosch aqui, muito querida. Tô doida para marcar minha live contigo, nosso papo das 21. Me diz aí qual é o melhor dia para você, que não seja terça e quarta que eu tenho compromisso. Vamos marcar, Lu. Obrigada por passar por aqui, querida. E assim, por essa facilidade, eu sempre digo também, quando eu tô falando sobre isso nas minhas aulas, eu falo pro pessoal, gente, peço muito Papai do Céu para os expressivos serem pessoas de bom coração, pessoas éticas, pessoas idôneas, porque se existe um comportamento dentre os 4 que a gente está dando essa pinceladinha, né, só para a gente ter noção, se existe um comportamento que tem a capacidade de envolver o outro, persuadir o outro, trazer o outro para si, é o expressivo. Ele é persuasivo, ele tem habilidade com as palavras, ele tem facilidade de se expor. E como ele também tem muita emoção aflorando, ele fala com tudo, ele fala com os gestos, ele fala com as expressões faciais, ele fala com o corpo. Se ele tiver facilidade com a oratória, aí todas as técnicas possíveis que vocês possam imaginar de trazer a audiência para si, ele usa. Eu fico muito triste de saber que pelo menos 2 áreas que a gente precisava de toda a ética e toda verdade e toda idoneidade e integridade são as 2 mais abusadas em relação a esse comportamento, né? Que é a área da política e a área da religião. É lamentável a gente perceber, principalmente eu que dou aula disso há muitos anos, sou da área de comunicação, como me dói perceber uma pessoa expressiva, claramente expressiva, usando dos artifícios que ele tem para enganar pessoas, para ludibriar pessoas, tanto na política quanto na religião. Gostaria que eles fossem exceção, mas não são, são muitos, e infelizmente exceção são os que não fazem isso. Então, sempre que eu falo dos expressivos, eu peço muito a Deus que eles sejam pessoas idôneas, que se tiverem que influenciar pessoas e encaminhar pessoas para algum lugar, que seja para o bem, que seja para a verdade, né? Que seja para fazer o bem, né? Então, isso me constrange às vezes porque eu sou expressiva, né? E eu tenho muito cuidado com isso. E a gente não pode deixar de ser o que a gente é, mas a gente precisa aprender a ter moderação em tudo que a gente faz. Eu, quando tinha 20 e poucos anos, eu esquecia
Até porque eu nem sabia, né? Com 20 e poucos anos eu não sabia que eu tinha esse comportamento predominante, eu não sabia como agir. Eu sabia que eu queria ser eu, fazer as coisas que me davam vontade, porque é a impulsividade dos 20 e poucos anos. Mas eu não sabia nem o que era moderação. Me dava vontade de falar, eu falava. Eu achava uma coisa injusta, eu me posicionava. Eu brigava por causa dos outros, eu me metia. Meu esposo, quando me conheceu, a gente começou a namorar. Ele falou: Cara, tu dá muito murro em ponta de faca, tu briga como se tu fosse a justiceira aí pra todo mundo. Não sou, nunca fui, mas era assim que eu me comportava, porque o expressivo é muito impulsivo. A emoção brota aqui na pele, vibra dentro do corpo. Então, até que a gente vai aprendendo a controlar, né, ter o autocontrole exigido aí até pela inteligência emocional, até que a gente aprenda isso, é muito complicado. O tanto que a gente sofre e o tanto que a gente deve ter feito sofrer também pelo que a gente fala sem pensar, porque não tem filtro, né? Então, quando a gente vai amadurecendo e aprendendo, e a gente tem que aprender justamente para isso também, a gente vai melhorando o comportamento. Deixa eu ver o que a Úrsula colocou aqui. Diante dessas exposições, não tenho dúvida que sou controladora. Úrsula, era exatamente esse. Porque a Úrsula é uma prima minha, casada com um primo meu. A gente não tinha muito contato. De uns anos para cá, eu fui indicada, né? Estava procurando uma excelente contadora. E aí me indicaram a Úrsula, eu estou extremamente satisfeita. A Úrsula é uma profissional extremamente competente. E quem quiser mais informações aí, estiverem precisando, o nome dela está aqui para vocês verem, ó, Úrsula _Menezes. Vai lá no direct e pede alguma informação se alguém precisar. Uma excelente profissional. E a gente começou a se conhecer um pouco melhor, mas pela forma como ela fala, a maneira como ela trata as coisas, a maneira dela falar, né? Quando ela começou a falar sobre a questão dos comportamentos, eu falei: eu tenho a minha suposição sobre você, vamos ver se confirma. E aí, semana passada, ela se viu toda na descrição e realmente bateu com o que eu achava, né? Não é difícil reconhecer uma pessoa dentro do seu perfil, é só a gente treinar o olhar. Bem-vinda, Valéria, que bom que você chegou, seja muito bem-vinda. Eu acho que eu estou falando do nosso comportamento, hein? Acho que eu estou falando de você aqui também. Muito bem, então, estou começando a falar sobre o nosso comportamento, dando chibatada já em mim, né? Bom, em geral, os expressivos, eles são capazes de se adaptar a qualquer ambiente. São pessoas que, quando gerenciam pessoas, eles tendem a respeitar a liberdade de trabalho dessas pessoas para que eles possam criar mais. Ele entende com muita tranquilidade e com muita facilidade o quanto os outros precisam. Oi, Lu, minha querida partner, que saudade que eu tô de você. Então, a Lu é expressiva com toda certeza, ela não precisa fazer absolutamente nada porque a Lu é expressiva. E assim, então quando a gente trabalha com outras pessoas, a gente tem uma tendência muito grande a dar liberdade para essas pessoas, para que elas criem, porque a gente sabe que é o desenvolver, é o engajamento, é o estar de corpo e alma naquele negócio, é que produz as melhores coisas. Então, quando o expressivo está gerenciando pessoas, ele quer isso das outras pessoas. Só preciso lembrar que nem todas as pessoas têm isso para oferecer. Algumas pessoas vão ser mais controladoras, outras vão precisar de mais procedimentos, as outras vão precisar mais de grupo. Então ele não pode exigir que de repente alguém que está no seu grupo, ou todos os alguéms, né, sejam criativos como ele gostaria. Mas o expressivo, quando está no gerenciamento de pessoas, ele dá essa liberdade. Até porque ele precisa ver quem são essas pessoas, ele precisa conhecer essas pessoas, e essa é uma tática de trabalho que a maioria tem. Normalmente são pessoas simpáticas e persuasivas, já falei isso, né? Dificilmente tem um comportamento agressivo ou mais hostil de forma intencional. Então ele pode ser agressivo e hostil, mas isso vai ser consequência de algum nível muito alto de provocação ou de irritação que ele esteja passando e que não conseguiu controlar, e num dado momento aquilo sai. E aí eu preciso dizer para quem está aqui comigo e que de repente está se considerando expressivo, que eu posso falar isso com toda tranquilidade, tá, gente? É meio feio, mas eu vou falar porque eu falei semana passada que eu ia dar chibatada em mim mesma, né? Uma coisa muito feia do expressivo, ele não é uma pessoa agressiva nem hostil, deliberadamente não.
ele pode ser a partir de um contexto que leve para essa situação. E aí, quando ele chega nessa situação, tipo assim, segurou, não deu, ele normalmente age com sarcasmo, deboche. E isso é muito feio. Isso é altamente provocador da ira do outro que está ouvindo a gente. Então eu estou falando para vocês porque eu estou falando para mim e falo sempre isso para mim. Toda vez que chegar num nível que você perceba que você está num ponto de irritação profundo, segura a onda, respira. Se der, sai do ambiente. Se conseguir, deixa para falar depois. Porque se você não conseguir dar essa brecada e você sair um pouco para dar uma respirada e pensar, contar pelo menos até 100, você vai entrar num processo de responder de forma sarcástica, irônica, debochada, provocativa, que é uma forma que você tem de se defender de alguma maneira, sabe? E é como se você dissesse assim, bom, já que não consegue entender de uma forma lúcida, vamos ver se na base do escárnio, aqui do deboche, se consegue cair a ficha. E isso é muito feio, é muito feio. Eu tô falando isso pra vocês, Valéria, eu tô desse jeito, botando a mãozinha na cara, mas juro pra vocês que isso é a mais pura verdade. O expressivo faz isso. O expressivo faz isso. Então, assim, a gente precisa controlar isso, tá? Porque o que tem de amor nesse coração para passar, o que tem de acolhimento nesse coração para passar para as pessoas, tem daquela coisa do peraí, agora tá demais, agora bastou, e assim, não tem ninguém maluco aqui, vamos parar por aqui, e aí já começa, né? Já começa a situação a complicar. Então, o expressivo tem que ter esse cuidado. Eles têm uma facilidade também de chegar a conclusões favoráveis sem levar em consideração todos os fatos. É uma tendência do expressivo, até porque a gente é empolgado, né? Então, assim, porque a gente é muito empolgado, a gente acaba atropelando os fatos, porque se a gente quer fazer uma coisa, a gente quer muito fazer aquela coisa. E se a gente teve uma ideia, a gente quer muito implantar aquela ideia. E aí, junto com aquela ideia, vem crescendo outras ideias e outras coisas. Então, é o que eu falei para vocês no início, quanto mais engajado o expressivo está no negócio, mais ideia ele tem. Mas ele quer... Aí precisa de alguém que pegue o pezinho da gente, puxe para baixo e diga assim, ops, calma, tem orçamento para isso aí não, filhinha. Tem dinheiro para fazer isso que você quer não. Não tem gente para tocar festa desse tamanho. Sabe? Não tem gente para fazer essa quantidade de comida, ou não tem gente para servir tudo isso, não tem gente para acompanhar tanto cliente. Alguém tem que chegar pra gente e dizer, opa, tá linda, tua história tá maravilhosa, tuas ideias são um espetáculo, mas a gente não tem grana para isso. Pura e simplesmente assim, né? Então o expressivo tem essa tendência de chegar a conclusões favoráveis, principalmente quando ele está muito envolvido, larga os fatos para lá. Eu sabia, Valéria, tinha quase certeza, só por causa da forma de você falar e da gente conversar e da maneira como você se expõe aqui muitas vezes no story. Nós somos esse tipo de pessoa, então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Vocês estão vendo que eu não estou me poupando, né, gente? O último comportamento que a gente está falando dos 4, que a gente já falou toda terça, né? Não estou me poupando, estou tacando a chibata em mim, porque hoje eu estou falando do meu, né? Então não tem como. Então o expressivo, boa noite, Adriane, boa noite, querida. Mudou a foto, não estava nem conhecendo. Molina Festas. Ah, quinta-feira tem brota, hein? Quem tiver amigo aí para indicar, quinta-feira tem brota, depois de amanhã, e eu espero vocês. E amanhã a nossa Vozes Negras está muito linda, a nossa convidada vai cantar no final. Sugiro que vocês venham amanhã às 9 horas conhecer a Aline Duarte. Outra coisa, ser objetivo e se concentrar numa única tarefa é um desafio muito grande para o expressivo. Então, fica de olho, porque realmente a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente é empolgado. Lembre-se sempre disso. O expressivo é empolgado, o expressivo é vibrante, ele é entusiasta. Então, esse negócio de assim, senta aqui para fazer um negócio só, já começa a coçar o dedo, o bumbum de um lado para o outro na cadeira, não tá legal, sabe? Assim, aqui em casa o pessoal fica agoniado porque eu tô com meu tabletzinho no meu joguinho para me distrair, eu tô conversando com outro, eu tô fazendo outra coisa, porque o expressivo tem essa característica de não conseguir se manter fazendo uma coisa só, e muito menos focar numa coisa só. Então, isso não atrapalha a produtividade dele, não. É uma característica de comportamento que ele tem, tá? Eu sabia, Lu, que você era totalmente expressiva. Quer pegar lá a bateria, filho? Pega lá, não tem problema não. Fone, peraí, gente, que eu vou dar um...
um negócio de ouvido aqui pro marido. Vou lá dar 2 logo. Ele é meu assistente de direção, também que tem a dar ajuda para ele quando ele não tá encontrando fone de ouvido, né? Então, nas emoções, o expressivo, ele é muito receptivo, muito entusiasta com as outras pessoas. Quando ele diz que está feliz com as pessoas, ele está feliz pra caramba mesmo, é de verdade. Expressivo adora ver gente feliz, adora ver gente de boa, adora tentar ajudar pra pessoa ficar de boa, né? Normalmente exagera nos elogios, exagera no otimismo também, ele é essa pessoa. Se ele está sob pressão em algum momento, prazo, ele pode se tornar uma pessoa mais descuidada, um pouco desorientada e altamente sentimental. Se a coisa envolver pessoa, alguma coisa que deixa ele muito movido, já sabe que a emoção vem, a lágrima desce, porque ele é uma pessoa muito assim, do sentimento que brota, e como ele é empolgado e como ele é entusiasta, ele é uma pessoa que não tem essa vergonha, tipo, eu tô triste agora, como é que eu vou rir daqui a pouco? Problema nenhum, tô triste agora, me falaram alguma coisa que eu fiquei triste, agora me falaram uma coisa que eu fiquei alegre, isso não é problema nenhum. Então ele sai do choro pro riso, ele sai de uma coisa brincalhona festeira para um lance sério, para pensar numa coisa muito séria. Isso é normal pro expressivo, ele é essa pessoa que consegue transitar com esse sentimento. Para potencializar os seus resultados e com mais controle de tempo, de objetividade, senso de urgência, ele precisa se concentrar nisso. Então ele pode potencializar os resultados dele, mas ele precisa se concentrar no controle do tempo, na objetividade, no senso de urgência, no controle emocional, tá? Por conta de ser essa coisa pilhada. Então ele não é uma coisa natural para ele. A concentração, focar, é uma coisa que a gente precisa pensar nisso para fazer. Então a gente tem que ir se doutrinando mesmo, melhorando esse nosso comportamento meio solto, né? A gente normalmente julga as pessoas pela forma como elas se comunicam. Isso também a gente precisa corrigir, porque às vezes as pessoas não demonstram tudo quando estão se comunicando, mas como a gente tem essa facilidade com a comunicação, a gente tem essa tendência. A pessoa expressiva numa empresa, numa equipe, é uma pessoa muito desejada por conta dessa capacidade que ela tem de compreender as pessoas, de aliviar a tensão, de trazer um clima mais leve, de criar projetos, de envolver pessoas, engajar pessoas naquilo que ela está fazendo. E até por isso que nós expressivos, a gente tem um medo, né? O nosso medo maior é a perda da aceitação social e a perda do valor próprio. Isso é um troço que preocupa pra caramba o expressivo. Que cuidados que a gente precisa ter? Já são 48, eu achei que hoje eu ia falar um pouquinho, ia ter pouquinha gente, mas está um grupo bem bacana. Luana, nada, obrigada a você por estar aqui comigo, vocês por estarem me ouvindo. Estou fazendo isso com muito prazer, de coração, me expondo com a maior tranquilidade, porque a gente, quando trabalha com essa área de educação, a gente precisa dizer para as pessoas que a gente tem os mesmos problemas, a gente tem as mesmas dificuldades, a gente só tem a bênção de pensar sobre isso quase diariamente. Então o treinamento para a gente é um pouco mais fácil, né? Então preste atenção nos cuidados. Se você é expressivo, preste atenção nos cuidados que você precisa ter, tá? Tá em choque? Tá em choque, Grace? Vamos lá, então. Olha, ser entusiasta é muito bom, ser alegre é uma delícia. A gente ter alta energia, ter empolgação com os projetos, é uma beleza, mas isso precisa ser seguido de um trabalho sério, de um trabalho responsável, né? De um trabalho que tenha início, meio e fim. O expressivo é muito, muito de iniciativa, adora desenvolver um projeto, envolver pessoas, criar coisas, e depois ele sente vontade de deixar tudo na mão da galera e partir para outro já, curtir um outro, abrir um outro. Não pode, a gente precisa começar e terminar, então a gente tem que ter acabativa, né? De todas as formas. Conhecer pessoas, interagir também é muito bom, só não pode ser em excesso e não pode ser em momento inoportuno. Então a gente precisa treinar moderação. Tá? Moderação sempre pra gente. Convencer as pessoas é uma tendência natural nossa, persuadir é uma tendência natural nossa, mas a gente não pode ter exagero nisso, porque se a gente exagerar, as pessoas podem se sentir manipuladas e não é esse o nosso objetivo. Na verdade, a gente acredita tanto naquilo que a gente está falando, a gente sabe que aquilo é tão bom, que a gente usa todas as nossas habilidades para fazer com que aquilo seja bom para o outro também. Mas não pode em nenhum momento
esquecer que aquilo pode não ser bom para aquela pessoa. Então, cuidado com isso também. Espontaneidade e vontade de experimentar coisas novas também são características nossas que podem abrir mil possibilidades. Mas eu preciso ter cuidado para que não seja imprudente ao agir de forma apressada. Ou seja, cuidado na tomada de decisão, cuidado no nível de empolgação, na intensidade com que a gente se joga nessas coisas. A nossa emoção pode trazer coisas muito bacanas, nos fazer sentir coisas muito legais, de forma muito intensa. A gente normalmente tem essa facilidade de falar abertamente sobre as nossas emoções para que as pessoas fiquem à vontade. Mas a gente também tem que ficar atento, porque qualquer exagero da nossa parte pode constranger o outro ao invés de deixar o outro à vontade. Então, antes de se sentir assim tão à vontade, estude um pouquinho o ambiente, viu? Expressivo, empolgado. Expressivo, empolgado, segura um pouco a onda, tá? Analisa um pouco o ambiente. A gente precisa desenvolver habilidade para estabelecer prioridades, prazos para a gente, para os projetos que a gente trabalha. A gente precisa aprender a gerenciar o nosso tempo, que é um grande desafio para o expressivo. Se a gente estiver sob pressão, a gente pode se tornar desorganizado e descuidado. Então a gente tem que, além de permitir que o sentimentalismo aflore sem atrapalhar, a gente precisa se ligar que a gente não pode julgar as coisas só com a nossa emoção. A gente tem que ter uma pitada maior de racionalidade em algumas coisas. E por que eu estou dizendo isso para o comportamento expressivo? Porque nós somos, dos 4 comportamentos, o que mais coloca a emoção para fora do peito. Então precisa segurar essa onda um pouquinho. Precisa focar na tarefa, no prazo estabelecido e ter mais controle sobre as emoções. Então o expressivo tem a setinha para cima, do criativo, empreendedor, entusiasmado, estimulante. Para obter apoio, ele usa as habilidades sociais, ele persuade, ele tem um papo maravilhoso, valoriza os cumprimentos recebidos. Vocês pensam como é que tá meu coraçãozinho aqui, de ver tanto coraçãozinho subindo? Vocês não têm ideia. A expressiva aqui, ó, tá, que delícia! Porque a gente é desse tipo também, valoriza os cumprimentos recebidos, valoriza o reconhecimento. Agora, por causa disso, a gente tem que ter cuidado porque a gente parece exclusivista, a gente parece superficial. Sabe assim, o expressivo ele é uma pessoa que ele gosta de conversar. Então, se ele não sabe algum assunto, ele sabe alguém que sabe, ou ele ouviu de alguém. Então, ele para entrar numa conversa e bater um papo, ele pode não saber nada daquilo, mas ele fala assim, eu tenho uma tia que tem uma prima que aconteceu isso com a colega dela, entendeu? Porque assim, não importa se eu sei, não sei, ou não sei, eu quero participar daquilo. Então parece superficial, é impulsivo, é inconstante, sob tensão não é aquela pessoa que fica calada, sob tensão é a pessoa que fala alto, se bobear, dependendo do nível de tensão que ele esteja, ele grita, ele explode. Então tem que ter muito cuidado com esse nível de emoção, vai ter que treinar a vida toda, autodisciplina e moderação. Essa é a carinha do expressivo. 4 pessoas que parecem que são expressivos, né? 4 pessoas aqui famosas. Silvio Santos, Hebe Camargo, que já foi, Ivete Sangalo e Galvão Bueno. Então, Grace, turma aí que tá comigo no expressivo, são os nossos pares famosos aí, né? Como é que a gente se vê? Nós expressivos nos vemos ambiciosos no bom sentido, a gente se vê estimulador, entusiasta, alegre, simpático, comunicativo, a gente se vê amigável, talentoso, a gente se acha muito lindo, a gente se acha aquela espécime de pessoas maravilhosas que precisa estar em tudo quanto é lugar. Mas como é que o nosso oposto nos vê? Lembrem que eu tenho falado em todos os nossos 4 encontros, né, fechando hoje o quarto encontro de comportamento, que todos os comportamentos têm o seu opositor, o seu comportamento oposto. Então, o nosso comportamento oposto é o analítico. E sabe como é que ele vê a gente? A gente se acha o máximo, né? Maravilhoso. Sabe como é que ele vê a gente? Agitado, nervoso, não tem alta disciplina, manipulador, egoísta, só quer aparecer, festeiro, sonha demais. E não tá errado não, que no primeiro olhar a gente é esse tipo de pessoa mesmo. Só depois que eles conhecem a gente é nós, né, Valéria? Só depois que eles conhecem a gente é que eles percebem o quanto isso é natural, o quanto isso é espontâneo, o quanto isso é o nosso jeitão mesmo de ser.
né? E de agir. O que as pessoas precisam fazer para a gente se ligar nelas? Porque elas falam com a gente virar música ao nosso ouvido, né? Falar coisas do tipo maior rapidez. Expressivo não gosta de nada muito lento. Expressivo não gosta de nada muito metódico, muito processual. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, por exemplo, é um inferno fazer dieta, porque dieta é um troço que você só vê 3, 4 meses depois. O expressivo detesta esse tipo de... Expressivo assim, pô, parei de comer agora essa semana que vem quero estar com menos 3 quilos. E não rola isso, claro que não, né? Então, assim, é um inferno fazer dieta, é um inferno... seguir procedimentos, todo muito detalhado, ser disciplinada, todo dia tá hora, vou fazer uma corrida, vou fazer uma caminhada, isso tudo costuma ser um inferno, tô falando pra mim, né? Então, assim, explore aspectos expressivos ligados a maior rapidez, maior facilidade, inovação, exclusividade, coisas grandes sem detalhe, singularidade, elogiar as atitudes, as ideias, ouvir, deem ouvidos ao expressivo, ele adora falar, ele adora contar as ideias dele, ele cria o tempo todo. Gente, eu abri 4 projetos, eu nunca me imaginei fazendo isso que eu tô fazendo aqui, eu tô com 4 projetos. Eu tenho Papo das 21 com os meus amigos, que sempre procuro alguém pra gente conversar. Eu tenho Cresça na Terça, que é hoje, para dar essas mini aulas. Eu tenho Vozes Negras, que é amanhã, para ouvir minhas amigas negras dando voz para elas. Eu tenho Brota na Quinta, que é para ajudar os empreendedores que estão começando e estão se virando nessa pandemia. Isso aí tudo, quando eu criei o primeiro, os outros brotaram na minha cabeça. Então, assim, incentive-os a falar sobre as suas ideias, deem ouvidos a eles, né? E estimulem a ele ser um estimulador de novas ideias para as pessoas. Essa figuraça aí que tem um bom coração, mas na hora que se irrita é uma pessoa complicada porque é debochada, escarnecedora, então eu preciso falar e deixar isso bem claro, somos nós os expressivos. E o que a gente faz para isso? É o autocontrole. E aí agora eu vou fazer um compromisso com vocês. As próximas terças a gente vai falar sobre acho que isso é legal nessa sequência. Vamos falar sobre as 4 características importantes da inteligência emocional, que aí a gente abrange todos os comportamentos e eu falo para vocês sobre o que a gente precisa para cada comportamento, como que aquela característica da inteligência emocional pode nos ajudar nas nossas relações interpessoais, ok? Fica combinado assim. Grace, vamos deixar o gostinho de quero mais para a próxima terça, obrigada, que coisa gostosa isso, Delaís, abre outra live, imagina, desliga uma e faz a outra, um prazer muito enorme, assim, imenso, e me ajudem, eu vou pedir uma ajuda para vocês, me ajudem a compartilhar, para que a gente ajude outras pessoas. Tem gente que nunca ouviu falar sobre isso, se comporta de maneira inadequada até junto da família e não sabe por quê, porque nunca aprendeu, nunca ninguém ensinou isso. Então me ajudem a divulgar, que já vai ser muito bacana. Terça que vem a gente começa a série, então, inteligência emocional para cada comportamento, combinado? Posso contar com vocês? Eu espero vocês aqui. Que joia! Essa live vai ficar gravada no meu IGTV. Botava a culpa no signo. Que legal, Adriane. IGTV gravada e no YouTube também, canal Delaís Comunicação, tá bom? Me ajudem a divulgar para a gente poder ajudar outras pessoas. A gente já ajudou tantas pessoas nos relacionamentos por causa de dizer para as pessoas um pouquinho sobre isso, as pessoas começarem a se olhar, a se perceber. Então ajuda aí na divulgação, que a gente quer ajudar outras pessoas também, tá bom, gente? Falta um minutinho, aqui ninguém derruba a gente entra e sai com toda a classe do mundo, porque a gente é dessas. Muito obrigada a vocês todos que ficaram comigo hoje. Nossa, que companhia gostosa. Minha amiga Gessilda, do Falando em Contabilidade, Valéria Solange, Lucimere, minha Mary parceiraça, Zilda, Luana, Grace, Beto, Úrsula, a turma que passou aqui. Muito, muito obrigada, Adriane, Solange. Que legal. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente. Espero vocês amanhã no Vozes Negras, quinta no Brota e terça-feira que vem a primeira característica do inteligência emocional, tá bom? Obrigada a vocês. Beijo, gente. Bom descanso. Tchau.